Capítulo de número 6, versos 8 e 9, que diz assim: Gênesis 6, 8 e 9, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Meus queridos, todos nós sabemos, conhecemos a história, muito rica em detalhes, muito rica, em revelações da parte de Deus a respeito da vida deste homem, Noé. A palavra de Deus diz que nos dias de Noé, as pessoas começaram a se multiplicar de uma forma espantosa, Ainda estava já no comecinho de tudo, não havia chuva sobre a terra, nunca houve chuva, Nunca caiu chuva do céu. O orvalho da manhã e aquele orvalho que caía da noite, o vapor que subia da terra, é que regava as plantas, mas nunca houve chuva. E os homens, por se multiplicarem, uma quantidade muito grande sobre a terra, a Bíblia diz que eles começaram a pecar de forma terrível contra Deus, pecar de uma maneira que já começou a doer o coração de Deus por ter feito um homem tão bom e tão perfeito. Se você ler o livro de Gênesis na criação, capítulo 1, 2, 3, você vê ali na criação que tudo que Deus fez era muito bom, inclusive a sua natureza, a sua criação maior, que foi o homem. E a Bíblia diz que o homem agora ele deixa se levar pelo pecado, pelo engano, a violência chegou a um grau tremendo, a todo tipo de sodomia, todo tipo de pecado sexual, moral, estava chegando como cheiro mau às narinas de Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter havido feito o homem. Mas agora, uma coisa me chama a atenção. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você me diz, pastor, mas por que Deus se arrependeu no capítulo 6, de Gênesis? E logo depois ele diz que Deus não se arrepende. Eu vou te dizer uma coisa, que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. O arrependimento do homem, ele é um pesar do pecado que ele cometeu. Então ele está se arrependendo de um pecado que ele cometeu, de um erro grave que ele cometeu. Só que o arrependimento de Deus é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento em relação à punição do homem. Observa que lá na cidade de Nínive, quando a Bíblia diz que Deus dá ordem para Jonas, que ia destruir a cidade, já estava tudo projetado para destruir a cidade. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus se arrependeu e não destruiu. Por que Deus se arrependeu? Ele teve uma mudança de atitude, porque o povo, eles jejuaram, oraram, pediram perdão pelos seus pecados, se cobriram de pano de saco com cinzas, e esse arrependimento do homem provocou a mudança de atitude de Deus. Então, o arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do homem. O homem se arrepende do mal cometido. Deus se arrepende, como uma mudança de atitude por causa do arrependimento do homem. Foi aí que Deus agora, ele se irou de ter criado o homem, ter feito o homem. E Deus, ele estava disposto a destruir toda a criação, todo ser vivente, tudo aquilo que ele havia criado tão cuidadosamente, tão carinhosamente. E a Bíblia nos conta que de repente ele vê um homem com a sua família, e esse homem, a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus olha para ele e vê em Noé, como diz aqui o versículo que lemos, o versículo 9 diz: Noé em suas gerações era justo, reto e andava com Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus porque ele era justo, ele era reto em suas gerações e ele andava com Deus. Agora o que me chama a atenção é que Deus estava pronto, disposto a
destruir a terra, mas por causa de um homem, ele preserva ali aquela família. Ele não destruiu aquela família, porque nessa família ele viu, né, a graça de Deus, o compromisso, e que ele andava com Deus. Andar com Deus é uma coisa sublime. Noé era como um farol no meio de uma geração em trevas. Noé tinha coragem suficiente para ser diferente, ter atitudes diferentes no meio de uma geração perversa. Eu encaro e vejo Noé como um lírio branquinho, lindo, que floresce no meio de um pântano, no meio de um lago, no meio de um lugar cheio de lama podre. Aquele lírio, ele é lindo, branquinho, maravilhoso, porque ele não se contaminou. Eu até faço a análise de um peixe que é tirado do mar, né? A água do mar é salgada, mas quando você vai comer a carne do peixe não tem sal. Você precisa colocar sal na carne para poder comer. Isso mostra que o peixe está na água salgada, mas ele não aderiu aquele sal para dentro do seu corpo. Assim era Noé na sua geração, vivendo uma geração pecaminosa, uma geração violenta, uma terra que estava provocando Deus, a ira de Deus, mas ele ainda mantinha-se fiel naquela geração terrível. E agora, eu analisando esse texto, me trouxe uma reflexão muito grande, muito importante sobre o andar com Deus. E aqui diz explicitamente: Noé andava com Deus. Eu encontrei alguns textos que eu quero dividir com vocês. Livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz assim: aquele que anda com sábio, né, ele se tornará cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Em outra versão, acabará mal. Olha o que diz Salmo 1, verso de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha agora, 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu procurei uma outra versão mais elucidativa, mais explicativa, que diz assim, ó: não vos deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não era isso que a mamãe sempre dizia para mim e a sua dizia para você? Ó, diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Isso não é um ditado bíblico. O ditado bíblico é esse, olha: pelo fruto se conhece a árvore. E o que eu entendo é que Noé, ele andava com Deus. A companhia de Noé, o amigo de Noé, o confessor de Noé era Deus. Era aquele que tinha uma estreita relação, intimidade com Noé, era Deus. Não, você não via nos relatos bíblicos Noé tendo companhias com outras pessoas, com amizades, né, que prejudicaria a sua fé com Deus. Não, a Bíblia diz claramente: Noé andava com Deus. Andar com Deus não significa apenas ladear alguém por um trecho do caminho. Andar com a pessoa é ter comprometimento, é ter intimidade. Andar com Deus mostrava que Noé, ele era companheiro de Deus. Ele tinha uma estreita relação de conhecimento do Deus que ele servia. Tanto que os desafios que Deus propôs para ele, se não houvesse essa intimidade, esse conhecimento, Noé não aceitaria de forma nenhuma, porque era praticamente uma loucura acreditar que num lugar que nunca houve chuva, nunca caiu chuva do céu, as nuvens nunca derramaram chuva, agora recebe uma proposta de Deus que vai haver chuva, que vai chover.
se ele não tivesse conhecimento do Deus que promete e cumpre, se ele não tivesse um relacionamento íntimo de conhecer que quando Deus fala, ainda que pareça impossível, Deus vai resolver, Noé não aceitaria a missão. Porém, o que eu vejo que o caminhar lado a lado com Deus, o andar com Deus, lhe trouxe algumas virtudes, lhe trouxe alguns benefícios. Quando Noé começa a andar com Deus, uma das provas mais importantes é a sua obediência e o cumprimento da vontade de Deus. Observa que quando Deus entregou a Noé a planta da construção da arca, Noé obedeceu tudo o que Deus ordenou, da maneira que Deus ordenou. Olha aqui o que diz no capítulo 6 de Gênesis, ainda no verso 22, diz: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu entendo que para andar com Deus, Noé tinha que dar prova de obediência. Deus faz um desafio com Noé. Deus propõe uma missão impossível para Noé, de construir uma embarcação enorme, 300 côvados de comprimento, um côvado chegando entre 45 e 56 centímetros, dependendo de algumas traduções, uma arca que mediria 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ainda por dentro da arca, ele faria 3 compartimentos, quer dizer, 3 andares. Na lateral colocaria uma porta, em cima da arca colocaria uma janela de um côvado por um côvado e colocaria um telhado por sobre aquela arca. Eu fico imaginando que se Noé não obedecesse a Deus, colocasse o que ele achasse, tentasse questionar a ordem de Deus, não, Deus, 300 é muito grande, eu vou fazer apenas com 250 côvados. 50 côvados de largura é muito grande, eu vou fazer apenas com 40. Eu tenho plena certeza e convicção que aquela arca iria afundar, aquela arca não iria sobreviver ao dilúvio que viria. Então Noé, ele prova que ele andava com Deus pela sua obediência e pelo cumprimento da sua vontade. Existem missões que Deus nos dá, existem desafios que Deus propõe para nós, que parece loucura, que parece impossível, mas a minha palavra para você: obedeça, não questione ordem. Estamos vivendo hoje uma geração de questionadores. Estamos vivendo hoje uma geração de que as pessoas querem fazer o que dá na tua cabeça, o que eles acham que tem que fazer. Não querem mais obedecer às ordens nem de Deus, nem dos seus líderes. Estão questionando: por que, pastor? Irmão, se eu tenho que fazer isso, para que, pastor? Por que eu tenho que fazer isso? Estão questionando. E eu aprendo com Noé que ele obedeceu, ele cumpriu a ordem de Deus de uma forma cabal. Ele não deixou nada por fazer. Da medida que Deus fez, ele cumpriu. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Tudo quanto Deus ordenou, está dizendo assim: assim o fez. Então, para provar para você como Noé andava com Deus, é a sua obediência e o seu cumprimento à sua vontade. Em segundo lugar, como que eu entendo que Noé andava com Deus? Sabe por quê? Porque ele resistia à voz dos incrédulos. Sabe, irmãos, a arca levou aproximadamente 120 anos para ser construída. Esses 120 anos mostram a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque durante esses 120 anos era Deus dando a oportunidade aos homens se arrependerem, era Deus dando a oportunidade aos homens a mudar a sua atitude, largar a vida de pecado e adorar somente o Criador dos céus e da terra. Mas eu entendo aqui que no meio desses 120 anos existiam várias pessoas que zombavam de Noé, riam de Noé,
faziam chacotas de Noé. Eu fico analisando, vendo os homens passando, Noé ali com a sua família trabalhando, Noé ali pregando tábuas na arca, seus filhos serrando madeira, sua esposa ajudando a passar betume na arca, e as pessoas rindo, zombando, dizendo: Noé, isso não vai dar em nada, não vai haver chuva, tu tá ficando doido, tá ficando caduco, nada disso vai acontecer, para com isso, Noé, larga a mão disso, Noé. Mas eu entendo que Noé andava com Deus, e ele preferiu dar ouvido à voz de Deus do que à voz dos incrédulos. Queridos, há coisas que acontecem em nossa vida, que se nós dermos ouvido a pessoas que não creem em Deus, a nossa vida está rumando para uma derrota. Você entende, sabe, que não é fácil compreender os intentos de Deus, obedecer às ordens de Deus é difícil, eu entendo aqui. Fazer uma coisa que você nunca fez, realizar algo que nunca aconteceu na terra, nunca ninguém ouviu falar. Mas os incrédulos se levantam para poder impedir a nossa missão. Os incrédulos muitas vezes se levantam porque não entendem o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, querido, tem hora que é meio louco de se entender. As pessoas de fora dizem: não, esse cara está orando para isso, mas isso nunca vai acontecer, querido. O negócio é eu e Deus. O negócio é você e Deus. Quem não acredita, sai de perto, sai da frente, dá ouvido ao que Deus te diz, dá ouvido à voz de Deus, à ordem de Deus. Quantos estão dizendo Jesus não vai voltar? Quantos estão dizendo arrebatamento? Isso é coisa da cabeça de crente. Amado, dê ouvido à palavra, dê ouvido ao que Deus fala, ao que o Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias, e eu voltarei e vos levarei. Dê ouvido à voz de Deus. Noé, ele não deu ouvido à voz dos incrédulos, daqueles que não acreditavam, porque a promessa de Deus é para você, não é para eles. A promessa de Deus é para quem crê, não é apenas para quem quer, é para quem crê. Então, se você crê no que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, para de dar ouvido à voz de pessimistas, à voz de acusadores, à voz de enganadores, à voz de pessoas que querem te tirar da tua missão, em nome de Jesus. Eu conheço uma história. Essa história diz que nos Estados Unidos fizeram uma competição. A competição do sapo. É sapo mesmo que pula na lagoa. O sapo mais forte, ele ganharia a competição. E toda a cidade parava para aquela competição. E era trazido os sapos mais fortes, aqueles brações fortes, malhados, e colocava ali. Como era a competição? Um tronco de árvore cheio de graxa, e lá em cima alguns insetos. O sapo que chegasse primeiro lá em cima e comesse os insetos era o sapo campeão. E todos diziam, que tinha um sapo que todos os anos ele ganhava, fortão, acostumado, e de repente chegou um garoto com uma gaiolinha, um magrelinho, todo estranho, dentro daquela gaiola. E as pessoas que estavam fazendo a inscrição, porque tinha inscrição, tudo direitinho, repórter e tudo, eles diziam: ô meu amigo, para que você está trazendo esse sapo? Não está vendo? Esse sapo magro, esse sapo todo esquelético, isso não vai ganhar nada não. Olha lá o campeão, todo ano ele ganha. Ele disse: mas eu quero tentar. E ele disse: mas você vai dar dinheiro à toa, vai fazer inscrição à toa. Ele disse: mas eu quero tentar. Fez a inscrição, colocou o crachá no peito e foi esperando. O primeiro sapo que começou a subir naquele tronco cheio de graxa, quando ele começou a subir, tinha torcida organizada. A torcida gritava: vai cair, vai cair, vai cair. Aquele sapo rolava e pum, caía no chão. Depois vinha outro sapo. Quando o sapo começava a subir, as pessoas gritavam: vai cair, vai cair, vai cair. Ele caía. E de repente, o último sapo, o gordão, fortão, todo mundo dizendo: esse aí já ganhou. Ele começou a subir, começou a subir, começou a subir. Quando todos já cantavam a vitória dele, preparavam a vitória dele, na última passada ele escorregou, caiu lá de cima. E agora chegou a vez daquele sapo magrinho, pequenininho, feinho, que ninguém dava nada por ele.
quando aquele menino botou o sapo no tronco e as pessoas começaram, vai cair, e o sapinho vai subindo, e as pessoas gritando, vai cair, o sapinho subindo, quando de repente aquele sapinho conseguiu pegar os insetos e ganhou aquela competição. Todo mundo ficou espantado. Chamaram os repórteres, vieram até o menino para fazer uma entrevista e disseram, qual é o segredo daquele seu sapinho ganhar essa competição? Ele disse simplesmente, meu amigo, é fácil. Ele diz fácil porque ele derrotou o campeão dos campeões. Ele disse porque meu sapo é surdo. Enquanto todos gritavam, vai cair, ele continuava subindo. Queridos, deixa eu te dar uma palavra. Sabe por que Noé venceu? É porque ele não deu ouvido à voz daqueles que queriam o seu mal. Ele não deu ouvido à voz dos incrédulos, dos pessimistas. Sabe por que muitas pessoas têm parado na sua caminhada? Porque tem dado ouvido a pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm a mesma intimidade com Deus, não conhecem os planos de Deus na vida dele, então falam coisas, mas nós temos que ser igual a Noé, não dê ouvido, faça a tua arca, a chuva vem aí e você precisa salvar a sua vida. E quando eu entendo por que Noé andava com Deus, é porque Noé viu o que ninguém conseguia ver. Oh, aleluia! O que Noé viu, pastor? Noé só tinha um deserto, um barco enorme. O que Noé viu? Noé usou a sua fé. Quando Deus começou a lhe entregar a sua missão, o seu desafio, dizendo, Noé, eu vou destruir essa terra com água, tu vai fazer um barco. Sabe o que Noé fez? Na minha mente, Noé já começou a imaginar, Noé já começou a ver a água caindo, a água subindo, Noé já começou a ver as comportas de água sendo abertas, Noé já começou a ver a sua família dentro da arca, Noé já começou a ver pessoas morrendo, Noé já começou a vislumbrar tudo isso. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquilo que ninguém conseguia ver, Noé já estava vendo. Lembra-se de Eliseu? Oh, aleluia! Eliseu, quando o vale estava cercado, né? Quando Eliseu orou e disse para o Senhor, Senhor, abra os olhos do moço. Quando Eliseu mandou abrir os olhos do moço, porque os olhos de Eliseu já estavam abertos há muito tempo. Eliseu já estava vendo o que o moço não conseguia ver há muito tempo. O moço viu a primeira vez homens armados, exército cercando o lugar onde ele estava. Mas quando Deus abriu seus olhos, ele olhou para os montes e viu os montes cheios de carros, de cavalos, de fogo cercando aqueles montes. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Elias agora, que sucedeu, Eliseu sucedeu a Elias. Elias agora disse para o seu moço, sobe naquele monte e vê, olha para o oriente e vê o que você está vendo. Vai lá ver, me diz o que você está vendo. Ele foi a primeira vez e disse, estou vendo nada. Voltou a segunda vez, estou vendo nada. Na terceira vez disse, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Elias falou? Corre, avisa Acabe, entra no seu carro e vai embora, porque uma grande chuva está se formando. Sabe, queridos, quem não tem os olhos espirituais não consegue enxergar as maravilhas de Deus. E por isso que muitas das pessoas às vezes não conseguem andar com Deus, porque não conseguem enxergar as belezas, as maravilhas, os mistérios que Deus realiza em nossa vida. Quem anda com Deus, ele tem os olhos espirituais abertos. Quem anda com Deus, ele enxerga as armadilhas que o inimigo arma na sua caminhada. Quem anda com Deus, ele tem uma intimidade tão grande com o Senhor que o inimigo não consegue enganá-lo. Sabe, eu vejo que a prova de que Noé andava com Deus é que Noé acreditou na promessa que Deus lhe fez. Eu entendo, queridos, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que ele sofreu pressão até de dentro da sua família. Ele sofreu pressão até dos seus filhos, da sua esposa, quem sabe das suas noras, dizendo, papai, nós estamos fazendo esse barcão aqui, papai, mas, papai, o senhor está falando de chuva, o que é a chuva? É água que vai cair do céu? Nunca ouvi isso, papai. Que não? Então são pressões na vida daquele homem. O inimigo, o próprio inimigo, usando a boca dos incrédulos,
para tentar desestimulá-lo, mas ele acreditava na promessa de Deus. Ele cria que poderia passar 120 anos, mas ele veria a realização daquilo que Deus lhe prometeu. Você tem andado com Deus? Porque quem anda com Deus vê que Deus não mente, e quando Deus te promete, Deus cumpre o que Ele te prometeu. Queridos, é momento de pararmos um pouco e pensar: será que as promessas de Deus já bastaram na tua vida? Será que esse período que estamos isolados dentro de casa, sem ir à igreja, podemos nos esquecer da promessa de Deus? Esfriar a nossa fé, colocar de lado e engavetar as promessas de Deus? Querido, Deus é fiel para cumprir. Se Deus falou, está falado. É prego batido e ponta virada. Ninguém faz as palavras de Deus voltar atrás. Então, em nome de Jesus, Noé, ele andava com Deus, e por gerar essa confiança, essa intimidade, esse conhecimento, ele não tinha dúvida de que Deus iria realizar as promessas na vida dele e da sua família, aonde aquelas águas iam cair, todos iam perecer nas águas do dilúvio, mas a salvação chegaria à sua casa e à sua família. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Você tem acreditado no que Deus tem falado para você? Ou será que você tem medo de começar a construir a tua arca? Não tem chuva, pastor? Constrói a arca. Tem pessoas rindo e zombando de mim? Constrói a arca. Pastor, mas é uma medida fora do padrão. Constrói a arca. Pastor, ninguém vai acreditar. Constrói a arca. Deus já te deu a tua fé, irmãos. Você não pode orar pedindo a Deus fé, não. A fé já foi dada. A Bíblia diz no livro de Judas, a fé que uma vez foi dada aos santos. Tem que pedir a Deus agora para aumentar a tua fé, acrescentar a tua fé, porque a fé você já tem. Pastor, mas a minha fé é tão pequenininha. Oh, que importância tem isso? Ela pode ter o tamanho de um grão de mostarda, que você vai fazer transporte de monte de um lugar para o outro. Constrói a tua arca. Depois, eu entendo que Noé, ele andava com Deus, e ao longo desses 120 anos, Noé não abriu mão da sua companhia com Deus. Veja bem o que eu vou lhe dizer, e não me interprete mal. Quanto mais convivemos com alguém, mais conhecemos esse alguém. Há pessoas que você convive com ela e você sabe quem ela é. Tem pessoas que você não pode confiar. Tem pessoas que você não pode contar segredo. Tem pessoas que você não pode emprestar dinheiro. Tem pessoas que você não precisa contar com elas, porque você já conhece. São pessoas que você já conhece. São pessoas que você tem que ter um pé atrás, né? Como diz o ditado, tem que ter um pé atrás. Acreditar desacreditando, confiar desconfiando. Tem pessoas que, quanto mais você convive com ela, você sabe do que ela é capaz, mas mesmo assim você espera alguma surpresa. Mas existem outras pessoas, irmãos, que quanto mais você anda com ela, mais você acredita, mais você confia, mais você tem intimidade. Você passa a ser como se fosse uma só alma. Você não tem restrições, não tem segredos, porque você convive, irmão. Você conhece a pessoa. Como diz o outro, você põe a mão no fogo. Tem uns que dizem, eu até pulo no fogo, porque convive, sabe, já sofreu provas, testes, já passou por momentos em que já foi provada a sua amizade, a sua atitude. Infelizmente, hoje, nós conhecemos apenas a pessoa na hora das provações, das dificuldades. É nos momentos difíceis que você sabe quem é teu amigo, quem é que vai te ajudar, quem realmente você pode confiar. Não se engane, não se encante com a pessoa que fala bonito, que prega bonito, que tem carro bonito, que tem casa bonita. Conviva com ele. Papai dizia para mim que é conhecer uma pessoa, chama ela para comer 1 quilo de sal contigo. Vamos ver se ela vai aguentar, vamos ver se ela vai reclamar.
Então, em nome de Jesus, entenda, Noé andava com Deus, ele não abriu mão dessa companhia com Deus. É por isso que ele suportou todos esses anos. Tem amizades que você não consegue ficar um ano. Tem amigos que você arruma hoje, daqui a uma semana você, pelo amor de Deus, não quer nem ver pintar de ouro. A companhia não lhe faz bem, a presença da pessoa não lhe faz bem. A convivência com essa pessoa te faz mal, te prejudica. Então você quer se afastar. Mas tem outras, irmãos, aleluia. Ela pode estar em outro estado, pode estar em outro país, mas você não perde o contato. Você está sempre falando, você está sempre mandando recado, você está sempre dizendo: oh, eu estou com saudade. Sabe por quê? Porque a companhia lhe faz bem. Hoje eu estava entrando em contato com um amigo meu, recebi uma mensagem de um amigo meu, do outro lado da Serra do Brigadeiro, em Araponga, o irmão Magela. O irmão Magela é um doce de pessoa, um homem de Deus abençoado, uma família linda, abençoada. É uma pessoa que eu estou aqui, poucos dias, a gente teve um relacionamento de eu ir pregar na igreja deles, passando a nos conhecer, meu querido, e aquilo ali virou como um irmão que eu tenho. E sem falar só no irmão Magelo, são centenas, milhares de pessoas que são meus amigos. Diáconos, obreiros, pastores, pessoas que eu conheço que são como se fosse da minha família. Então, queridos, são companhia que lhe faz bem, que você quer estar sempre com ela. Noé encontrou isso em Deus, irmão. Noé encontrou isso em Deus. Deus era um amigo que não queria passar a mão nos erros de Noé, mas um amigo que entendia os seus erros e mostrava o caminho do conserto. Porque tem pessoas que querem ser teu amigo apenas para apontar teu erro, mas nunca lhe dão a oportunidade de se consertar, nunca lhe dão o direito de rever os teus conceitos. São seus amigos até a hora que você erra, são seus amigos até a hora que você tem dinheiro, são seus amigos até a hora que você tem condições de atendê-los, porque a hora que você não tiver mais condição, eles vão te abandonar. Não são teus amigos. Filtre as suas companhias, faça um filtro nas suas companhias, nos seus amigos, nas suas amizades, e veja quem é que vale a pena caminhar do teu lado. Noé escolheu Deus, Noé andava com Deus. E quando você anda com uma pessoa, você tem que ter confiança na pessoa, porque se não tiver com a pessoa, meu querido, não vai não, porque você pode se surpreender. E para terminar, como é que eu sei que Noé andava com Deus, pastor Davi? Porque Noé foi recompensado por andar com Deus. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio começou a subir, chegando a 6 côvados de altura no mais alto monte, morrendo tudo que respirava sobre a terra, dentro daquela arca estava Noé, Sem, Cã, Jafé, seus filhos, suas 3 noras e sua esposa. Sabe qual foi a recompensa? Ele teve a salvação da sua alma, da sua vida e da sua família, a preservação da sua família, porque o relacionamento entre ele e Deus foi tão bom que Deus preservou para continuar tendo amizade com Noé. O teu relacionamento com Deus, o andar com Deus, vai lhe proporcionar salvação. Quando houver o arrebatamento da igreja, que fomos tirados desse lugar, nós vamos para junto dele, falar com ele, adorar a ele, estar com ele para sempre. Fruto da amizade de Noé com Deus, fruto do relacionamento de Noé com Deus, Noé foi obediente, Noé não deu ouvido aos incrédulos, Noé viu aquilo que ninguém conseguiu ver, Noé creu nas promessas de Deus, ele abriu mão de tudo para ter esse relacionamento com Deus, e ele foi recompensado por isso. Ele recebeu de Deus a salvação. A minha palavra final: com quem você tem andado? Em quem você tem confiado?
A quem você tem revelado os teus segredos? Quem você tem dividido teus momentos íntimos? Será que vale a pena? Está valendo a pena essa amizade? Está valendo a pena essa companhia? Ou será que as más conversações têm corrompido teu bom costume? Quanto mais você anda com a pessoa, você fica parecido com ela. Se você começar a andar com fofoqueiro, daqui a pouco você está fazendo fofoca. Se você andar com mentiroso, daqui a pouco você está mentindo também. Se você andar com adúltero, daqui a pouco você está adulterando também. Mas se você andar com sábio, está escrito aqui em Provérbios, anda com sábio e se tornará mais sábio ainda. Filtre as suas amizades. Procure saber quem é que está te fazendo bem. Quem é que você pode ter um relacionamento de confiança, de intimidade. Por isso que Paulo diz a Timóteo, procura homens idôneos. Paulo não disse, chega na igreja, procura qualquer um, vai no meio da rua, procura um vizinho, não. Ele diz, confia a homens idôneos que vão te ajudar, Timóteo. Sabe, amados, eu escolhi Deus, decidi andar com Deus. Não é fácil. Você é criticado, há desafios difíceis, parece loucura, mas que você tem que obedecer. Há momentos que ninguém acredita, mas você tem que acreditar. Há trechos da nossa caminhada que ninguém está vendo, mas você tem que ver. Porque a tua fé tem que ser inabalável, porque a recompensa será no final. A recompensa de Noé não foi no dia que ele recebeu a missão. A recompensa de Noé não foi nos 120 anos construindo a arca. A recompensa de Noé não foi nos 7 dias trancado dentro da arca, sem chuva. A recompensa de Noé foi quando todos morreram e ele sobreviveu. Deus te abençoe com essa palavra. Procure andar com Deus, ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Procure conhecer Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, você sabe do que Ele é capaz. Poderoso, infalível, imutável. Você vai conhecer um Deus que, se Ele prometeu, ainda que pareça loucura as suas promessas, ainda que muitos tenham como tardia, mas Ele é fiel para cumprir. Deus te abençoe. Vou orar por você, em nome de Jesus, para Deus te ajudar a selecionar tuas amizades, para ver com quem você anda, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Ao final desta mensagem, eu oro, Pai, por essas pessoas que estão assistindo, ó Deus, essa transmissão. E eu peço ao Senhor que venha, em nome de Jesus, como verdadeiro amigo, como o hino 8 da harpa cristã diz, Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só. E sempre nas fraquezas, na luta, Ele está conosco. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, Pai, que têm passado momentos difíceis em seus relacionamentos, em suas companhias, se decepcionado com amigos que se chamavam amigos, mas na realidade não são. Senhor, que o Senhor possa dar, Senhor, clareza para que tanta amizade na terra quanto amizade no céu seja fortalecida, que possamos escolher a Ti como amigo e andar ao seu lado como escolheu Noé, que foi recompensado no final. Eu te peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem com Deus até a próxima, em nome de Jesus.